Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus está nos dando nesta noite esta graça, descido do céu, para que todos nós nos desfrutamos deste amor de Deus, trazendo até você esta santa e gloriosa palavra e maravilhosa. Aleluia. Quero ler aqui em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27, que diz: entrando ele no barco, seus discípulos seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, eles porém estavam dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vimos aqui esta interrogação dos discípulos diante de Jesus, fazendo esta indagação de um para o outro, perguntando-se: que homem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Por isso até hoje as pessoas fazem a pergunta: quem é Jesus? Jesus é um nome que atravessou impérios, religiões, culturas e eras, nunca perdeu o poder, a graça, a verdade, antes de qualquer homem escrever sobre fé. Aleluia. Jesus era a própria fé encarnada. Ele é o Filho, mas já estava com o Pai antes do começo do mundo. Jesus já estava com o Pai. É manso, como cordeiro, mas carrega as autoridades do leão. É rei, mas lavou os pés dos céus. Aleluia. Ele não escreveu livros, mas nenhuma biblioteca do mundo contém tudo que já disseram sobre ele. Aleluia. Ele nunca teve riqueza, mas mudou a vida de bilhões de pessoas. Glória a Jesus. Nunca foi eleito, mas governa os corações. Até hoje Jesus é o silêncio que acalma, é a palavra que desperta, é o repouso dos cansados, é a coragem dos feridos, é a luz daqueles que não dependem do sol, é o pão que sacia a alma. É esse Jesus que hoje você, com certeza, tem no coração as suas dúvidas de chegar-se a Ele, porque você acha que as coisas continuam da maneira que você bem entende. Vem as tempestades a você, as adversidades sobre a sua vida, e você não sabe o porquê, você não sabe a quem tem que recorrer. Talvez você clame este nome em vão, porque Cristo, Ele fez a obra dele na cruz do Calvário por todos nós. Isso foi uma ordenança do Pai, uma ordenança de Deus ao Filho em Cristo Jesus, fazer este último pacto com o ser humano, para que ele tenha a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Porque eu sei que eu
Eu tinha os mesmos pensamentos que você, as mesmas vontades, os mesmos desejos. Mas Cristo me alcançou através da sua palavra. Não só a mim, mas a minha família toda. Glória a Jesus. Ele fez esta mudança na minha vida, da minha família. Glória a Jesus, porque eu dei atenção à sua palavra, abri as portas do meu coração, que até então era endurecida, para que ele adentrasse, porque até então eu não sabia quem era Deus, ou por que Cristo foi na cruz do Calvário, e por que o Espírito Santo está até os dias de hoje nesta terra, procurando aquebrantar corações, servis das pessoas, para que as pessoas atendam a sua palavra, o mover do Espírito Santo da tua vida, para que tu possa entender os propósitos de Deus que Ele tem com você. Ele quer fazer você discípulo dele. Aleluia. Glória a Jesus. Quem é Jesus? É aquele que tocou leproso, sem medo, que amou quem o traía, que chorou com os que sofreu. Aleluia. E venceu onde ninguém mais podia vencer. Ele venceu na cruz. Glória a Jesus. Ele não veio fundar religião, veio abrir o caminho, não veio condenar, veio salvar. E mesmo sendo dono do universo, não se sentou num trono, se pendurou numa cruz. Jesus é aquele que conhece a tua alma antes da palavra aleluia. Deus te conhece, a mim conhece a você, mas você não conhece Ele, porque os teus caminhos não é os caminhos de Deus, nem os teus pensamentos, o pensamento de Deus. Aleluia. Deus se incomoda, Ele se preocupa com você. Você não tem não sentimento de responsabilidade para com Deus, a sua palavra, o trabalho de Deus, mas Ele te preocupa contigo, porque Ele não quer que tu vá para o abismo, tu ande para o abismo. É por isso que Deus manda continuamente servos seus, não só aqui nesta praça, como nós fazemos aos sábados. Estamos aqui há 6 anos nesta batalha, desde quando essa praça foi inaugurada. Glória a Deus, que nós vemos nesta batalha através da palavra de Deus, anunciando a você as coisas que estão acontecendo, que aconteceram, estão acontecendo e vai acontecer. É por isso que Deus, Ele sempre, Ele faz as coisas com o ser humano, que o ser humano, Ele dá uma oportunidade ao ser humano, às vezes em acidente, livrando muitas vezes de mortes, e a pessoa sem ter um pingo de conhecimento do que isso acontece com você, é que você diz: eu nasci de novo. Não é nascer de novo, Deus está te dando a oportunidade quando isso acontece. Ele está te dando a oportunidade para que tu chegue-se a Ele, para que tu venha se vir a Ele. Porque se tu conhecesse, nós podemos dizer, quando vemos um ato desse, de um livramento de Deus no ser humano, nós já glorificamos a Ele. Você pode até fazer essa pergunta: quem é? Quem é Jesus? É porque Ele trabalha continuamente na vida do ser humano. Você pode não entender,
Mas você tem esta oportunidade de entender este Jesus glorioso, tu te arrependendo dos teus pecados, tu vindo ao arrependimento dos teus pecados, porque este é um Deus grandioso, maravilhoso, santo e todo-poderoso. Ele faz as coisas em teu favor. Glória a Jesus. É por isso que nós o programamos, porque nós temos uma intimidade com Ele. Nós sabemos agora o que é que Deus faz nas nossas vidas. A sua proteção divina, continuamente Ele nos dá. Ele sempre nos ouve. Ele nos ouve porque nós pertencemos a Ele. Nós não pertencemos a nós, não. Porque nós vemos quando Ele falou para Moisés e disse: eu sou Deus, de vivo, não de morto. Aleluia. Sou o Deus de Israel. Aleluia. Eu não sou Deus de morto, mas Deus de vivo. Esse Deus de vivo que Ele está falando é para aqueles que dão este passo de arrependimento, aceita Ele como Senhor e Salvador da tua vida, porque tu passa daí da morte para a vida. Tu reaviveu diante de Deus quando tu dar este passo para servir a Deus. Tu reaviveu diante dele, porque até então tu estás morto diante de Deus espiritualmente. Não é esta vida da carne, não. É a tua vida espiritual diante de Deus. Por isso que ele diz que eu sou Deus de vivo e não de morto. Porque aquele que não tem o conhecimento de Deus, ele tem a sua vida, anda, faz o que quer, o que bem entende, mas diante de Deus ele está morto espiritualmente. Agora, quando nós damos esse passo, nos afastamos das coisas do mundo, nós temos a proteção de Deus. Então nós voltamos-nos para Deus, para adorar só a Ele, glorificar só a Ele, exaltar só o nome dEle, amar só a Ele. Por isso é que Ele sempre levanta os seus atalaias para anunciar a sua palavra, levar até você, para que você tome esta atitude, porque você precisa dele, você tem o conhecimento da existência dele. Por isso que os discípulos fizeram essa indagação quando Jesus estava na tempestade com eles. Ele mandou o vento calmar e o mar. Eles perguntaram: que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Você já pensou o poder de Deus? Às vezes o ser humano questiona as coisas de Deus, o ser humano brinca com as coisas de Deus, porque não entende de forma nenhuma a sua vida espiritual diante dele. Mas Deus está te dando a oportunidade, porque sempre Ele está aqui nos trazendo através deste som, levando a você para que você faça uma reflexão da tua vida e passa a ter esta comunhão com Deus. Aleluia. Não perca esta oportunidade. Pode conversar com Deus quando tu estiver à noite, for te deitar. Conversa com Ele, que Ele vai falar no teu coração. Glória a Deus. Porque este Deus tremendo é misericordioso, e Ele traz diante de você, nesta noite que estamos aqui, as suas ricas misericórdias de encontro a ti, para que tu se quebrante diante dele e o Espírito Santo faça a obra da tua vida, porque é o Espírito Santo quem te convence do pecado, da justiça e do juízo.
Que Deus te abençoe e que tu sempre te lembre destas palavras que tu estás ouvindo aqui nesta noite, porque isso tudo está registrado no quadro de Deus. Aleluia. Por isso não perca a oportunidade, porque ele disse que voltaria e vai voltar. As coisas que ele deixou dito e escrito que iria acontecer, estão acontecendo e vai acontecer. Por isso nós falamos sempre para você, nos advertimos a você, fica alerta, para que tu não chegue pegado de surpresa com a volta de Cristo Jesus, porque o mundo está aí, o mundo está aí virando de cabeça para baixo, como se diz, as coisas horríveis acontecendo, tem coisas que nós nem imaginamos que está acontecendo, e vai acontecer, porque está escrito na sua palavra, e Deus não é Deus que minta. Glória a Jesus. Por isso, raciocine, faça uma reflexão na sua vida, para que você se renda a Deus e Ele te abençoe com a salvação em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, e o Espírito Santo fale mais alto aos vossos corações. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é maravilhoso, Deus que salva, Deus que liberta, Deus que transforma.